Vamos abrir nossas Bíblias. Eu queria ler 3 passagens. O primeiro está em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces, sobre as águas. E essa palavra pairava não é que ele estava parado ali, ele estava movendo. Amém? Então você vê caos, sem forma, vazio. E depois a gente sabe que o Espírito Santo em ação sobre a palavra de Deus, um paraíso foi criado. É impressionante. Se você olha os textos, como Deus fala que a natureza revela a glória do Senhor, o firmamento anuncia, e você vê a descrição do Éden, e Deus dizendo, e fez o primeiro dia, o segundo dia, e viu que era bom. Então você percebe que do caos para algo glorioso, o que estava em jogo? Qual foi a diferença entre o caos e algo glorioso? O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Esse vai ser sempre o conjuntinho, o segredo para você transformar o teu caos em algo abençoado, em algo, e a manifestação dos planos de Deus na tua vida é a tua capacidade de andar no Espírito e de ouvir a voz de Deus e acolher a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. Amém? Essa é a diferença que nós temos. Então, a palavra de Deus nos mostra certas coisas que elas são eternas. Gênesis foi o primeiro, é o segundo versículo da Bíblia. Aí você passa na vida de Jesus, nós lemos, na verdade, um pouquinho antes, Deuteronômio 28, diz: se atentamente ouvis a minha voz, eu vou manifestar isso na vida de vocês. Aí você vai indo, aí você vai lá. A vida de Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu só falo e faço o que eu ouço o Pai fazendo. Então, o segredo da vida de Jesus é a palavra de Deus, o verbo sobre a unção do Espírito. Então, isso é eterno. E funciona no século 21, e funciona em dezembro de 2020, é a nossa capacidade de nos rendermos à voz do Espírito, andarmos sobre a unção de Deus. Atentamente ouvirmos a voz do Senhor e operarmos nessa dimensão, sobre a unção de Deus, sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que às vezes é confuso na nossa vida é que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus movendo e a palavra de Deus movendo, eles funcionam no momento de culto ou nos ministérios. Eles são para a igreja, eles são para um momento de reunião, ou eles são para pastores. E, na verdade, uma das grandes enganos que nós experimentamos é essa dimensão. Todos nós recebemos o dom do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. E aí Jesus disse: convém que eu suba ao céu, para que o Espírito Santo venha sobre vocês. Amém? Então nós temos o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Porque o que Deus fala comigo é para mim. Amém? É para a minha realidade, é para aquilo que Deus me chamou para fazer. E o Espírito Santo de Deus quer falar contigo para a tua realidade, para a tua área de atuação, que pode ser junto numa comunidade, pode ser específica numa área, mas é para ti. Cada um precisa ouvir a voz de Deus para si. Amém? Cada um precisa. E nós temos, e uma das coisas que eu volto a afirmar, todos nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo está sobre nós. Amém? Todos nós.
Todos nós temos. E hoje em dia, todos nós sabemos ler. A grande maioria sabe ler, todos nós temos a palavra dele. Então, o que você... Olha como funciona. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, ungida por Deus, como lâmpada para os nossos pés, um guia, que se atentamente nós seguimos, nós vamos ser próximos, e nós temos o Espírito Santo de Deus para mover conosco. Então, uma das coisas importantes na nossa vida é que essa realidade de nós, do Espírito Santo de Deus mover, pairar sobre as situações. O que vai acontecer, meus irmãos? Todos nós temos situações na nossa vida onde o Espírito Santo está pairando sobre ela, esperando a voz de comando, a palavra de Deus para se manifestar e para liberar isso. Amém? Agora, eu tenho áreas que são restritas àquilo que Deus me pediu para fazer. E um outro desafio que tem, eu quero ir fazendo essas correções, um outro desafio que nós temos é que nós achamos que todos têm que atuar na mesma área. Então, essa categoria de pastor fulano e tal faz isso, todos os pastores têm que falar isso, não. É muito específico. A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus tem algo específico para cada um de nós. Amém? Em algum nível ou outro, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele pode ser diretamente no teu momento de meditação com Deus e pode ser exatamente nesse momento aqui, onde algo está sendo falado. Algo está sendo pregado aqui, a palavra de Deus está sendo ministrada e tem alguma coisa que é o que você precisa ouvir. Amém? Que tem a ver contigo. Só que cada um precisa captar, Deus está falando isso comigo, porque fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a andar pela fé. Amém? Ou seja, você precisa ouvir a voz de Deus e operar nessa realidade. Nós andamos pela fé. Amém? O outro texto que eu queria ler, os irmãos, está em Tiago. Então guarda isso, meu irmão. Você pode estar achando que existe um caos ao teu redor. Amém, mas caos, existe solução para o caos. Amém? É tipo assim, existe um código secreto para o caos, que só aqueles que encontram a Jesus, que andam no seu espírito, esse código é liberado e você destranca algo. Amém? Existe algo que Deus quer revelar. E guarda isso, meu irmão. É algo, é uma palavra de Deus ungida na tua boca que vai abrir e transformar o caos em uma realidade divina. Amém? Amém? Então, Tiago, versículo 3 diz assim, meus irmãos, o capítulo 3, versículo 1 diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que ele está dizendo. Se você dominar a tua língua, a tua fala, o que sai dessa boca, você controla a tua vida, você controla o teu corpo. Ele dá exemplos dos cavalos que você põe freio aqui na frente. E você fala também do navio. Igualmente, os navios, que sendo tão grandes, olha só, grandes e batidos de rígidos ventos. Olha o que a palavra de Deus diz também. Você constrói a tua vida sobre a rocha, o vento vai bater. Nesse caso, você não está mais parado, mas você está movendo. E o vento está batendo forte, mas ele está dizendo o seguinte, eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. E por onde quer que o timoneiro leve esse pequeno leme, ele conduz a vida. Ou seja, o que Deus está nos dizendo é que se você controlar a tua boca,
e souber falar só o que Deus fala e ouvir a voz dele falar, você controla o teu destino, o que vai acontecer em 2021, 2025, você não está sujeito ao que está acontecendo, aos ventos, às pressões, mas você tem essa capacidade, Cristo em nós nos dá essa capacidade que através do nosso falar, nós posicionamos a nossa vida e liberamos algo e movemos de alguma maneira diferente do que nós podemos achar que os outros vão nos levar. O vento vai bater forte, mas a palavra do Senhor diz assim. E é quando você chega em cena, em alguns momentos, onde o diabo pressiona e diz, amém. E você assim diz o Senhor. E é o que acontece? O diabo foge. Assim diz o Senhor. Puf. Como você pode dizer, no momento de caos, onde você está vendo o caos ao teu redor, ou uma situação fora do normal, ou pressão, ou teste, ou tentação, como você opera dessa maneira? Você precisa ter a palavra de Deus na tua boca. Esse é o instrumento que nos dá a vitória. Esquece tudo mais, meu irmão. Eu estou dando um segredo aqui. Palavra de Deus para você, como você vai viver 2021. Você precisa levar mais a sério, prestar mais atenção nesse grande, a espada afiada que Deus nos deu, essa possibilidade, essa capacidade de que através do nosso falar, nós podemos conduzir a nossa vida no meio de vento batendo forte, no mar e tudo mais, a pressão é grande, o navio pode ser enorme, mas não importa as pressões, as tentações, a tua palavra em nós, a palavra de Deus em nós, que sai dessa boca, ele tem a capacidade de te fazer um vencedor. Assim também, só que ele diz ao contrário, da mesma maneira, a língua é um pequeno órgão, mas quando ela é mal usada, ela se gaba das coisas, ela acha que é isso e aquilo. Ela também pode pôr em brasa e incendiar uma floresta. Ela pode detonar o teu ano. Amém? Não, porque eu sei, porque a vida é tudo igual, as coisas são assim, porque eu não creio muito nisso, papapá. A tua boca está incendiando o teu ano. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para situações onde a pressão foi tão grande que você começa a falar coisa e começa, é quase que, amém, é combustível sendo jogado na fogueira. A língua é fogo, versículo 6, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha só, a tua língua tem a capacidade de detonar a tua vida toda. Eu tenho as minhas teorias, né, da minha caminhada com Deus. As pessoas que querem emagrecer, fazer dieta, elas têm que começar a cuidar do que falam. Primeiro, controla aqui que você controla o corpo inteiro. Essa é a minha teoria. Essa a Bíblia diz. O corpo inteiro começa a ser controlado se você controlar isso aqui. Ao invés de nós nos preocuparmos em lidar com as consequências, a Bíblia nos instrui, controla esse órgão aqui. Controla esse órgão. A Bíblia diz, o corpo todo é controlado por esse órgão. Ou seja, onde existe, às vezes, áreas da nossa vida que a gente tem descontrole, a gente não tem domínio próprio, a gente não consegue dominar, é consequência da nossa língua que nós não conseguimos controlar. A Bíblia diz isso, você vai na raiz. Ah, mas eu tenho dificuldade nessa área, assim, presta atenção, esquece essa área, controla essa área aqui. O que sai da tua boca, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Só fala o que edifica, o que é instruído por Deus. Não reage. Controla aqueles momentos onde a pressão, você só... Controla aqueles momentos e você vai ver que existe um nível de realidade que vão acontecer na tua vida. Por que isso é importante, meus irmãos?
Porque existe poder na nossa língua que Deus nos deu de profetizar sobre o nosso ano, um ano abençoado de vitória ou um ano de derrota. Existe poder aqui na nossa boca. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. E se você controla, então, por que é importante esse texto? Se você controla bem e usa corretamente e entende o valor que esse órgão tem, você vai ser capaz de cooperar com o Espírito Santo de Deus e no meio do caos começar a declarar a vontade do Senhor, onde você não vai ficar afetado pelo caos. Nós estamos cercados por caos, por notícias, por coisas, por etc. e tal, por o que for que você queira dizer. Eu posso dar uma lista de coisas que nós nos afetamos. E é o que acontece? Pressiona de tal maneira que sai da nossa boca uma palavra. Nós não percebemos que na lógica de Deus, se Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus está dizendo para nós o poder e a preciosidade e a força e o valor que é uma palavra que sai da boca de Deus. E nós achamos que nós somos filhos de Deus e representantes de Deus na terra, o que sai da nossa boca também é precioso. Nós vamos comer, amém? As pessoas ao nosso redor comem do que sai da nossa boca. Amém? E aí você pode ler mais. Contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma no inferno. Amém. Pois toda a espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha a descrição, meu irmão. E não, tem que prestar atenção, nós precisamos prestar atenção nisso. Com ela bendizemos ao Senhor, Deus e Pai. Mas com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente. Aí ele pegou leve, né? Ele falou, não é conveniente isso, né? Ele foi devagar. Não é legal fazer isso. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está dizendo? Ele está agora conectando o que sai daqui pela fonte do coração. Ele está conectando que o que sai da nossa boca é o que vem do coração. E a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que Deus está procurando na terra nessa hora? Deus está procurando um coração que Ele possa ministrar o conceito, a palavra, o que Ele tem a fazer, mas que esse coração esteja conectado com uma boca que vai só falar o que Deus manda falar. Deus procura um coração para visitar, mas Ele precisa de uma boca para expressar o que Ele está dizendo. Amém? E o meu terceiro texto, e aí nós vamos ir seguindo. É o texto de Lucas, eu queria voltar ao texto de Lucas, no capítulo 1, e destacar alguns pequenos pontos sobre a história de Zacarias. Aqui está falando de Zacarias e Isabel, tá? Olha como Zacarias e Isabel são descritos pela palavra de Deus. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Eu gostaria de ouvir isso de mim, escrito em algum lugar. Amém. Eu gostaria de ouvir isso. Não é pouca coisa, meus irmãos. Ambos eram justos
diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Agora, o que acontece? Nós lemos, e você lê nesse texto, que no turno dele eles vão até o santuário. Zacarias vai ao santuário. A multidão está do lado de fora, é o turno dele de queimar incenso. E o anjo do Senhor aparece. E aí diz, como você sabe, Zacarias perturbou-se e apoderou-se dele o temor, e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele faz a descrição toda, ele vai adiante, ele fala que ele vai adiante do Messias. Olha, ele converterá o coração dos pais aos filhos, irá adiante do Senhor. Ele está dizendo, ele está dando toda o que vai acontecer. E Zacarias perguntou: como eu vou saber se eu sou velha, minha mulher avançada em dias? E o anjo disse assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então ele sai do santuário, as pessoas veem que ele está mudo, que ele não fala nada, que ele começa a expressar, eles percebem, sim, alguma coisa aconteceu. Cada um vai para a sua casa. E aí você tem um homem mudo. E a realidade que o anjo diz: você vai ficar mudo porque você não acreditou. O que eu tenho visto, meus irmãos? Por que as pessoas... Então nós estamos falando sobre essa língua, esse instrumento, esse órgão que Deus nos deu, que é no centro do coração de Deus, de como os planos deles vão se manifestar nessa terra. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Através da igreja, algo vai ser falado. Amém? Nós vamos proclamar o evangelho das boas novas, a fim de proclamarmos as virtudes. Então, esse órgão aqui é central nos planos de Deus, no que Ele tem a fazer na terra. E no que vai acontecer na tua vida no ano que vem. Amém? Eu quero afirmar, a maneira como você controlar esse órgão, ouve palavra de Deus simples, simplinha, básica e normalzinha. Mas se você sair desse lugar e dizer assim: eu vou controlar melhor, eu vou cuidar o que sai da minha boca, eu vou falar só o que Deus está falando, eu vou ouvir mais a voz de Deus para falar o que Deus quer, o teu ano vai ser diferente. Amém? O teu ano vai ser diferente. Porque esse é o centro do coração de Deus. Não só de pão natural viverá o homem, mas do que sai da boca. Então, o que sai da boca do Senhor entra no nosso coração. O que aconteceu com Zacarias? O anjo Gabriel foi enviado para falar, ele é um mensageiro, para anunciar as boas novas do que ia acontecer na vida dele. Guarda isso, meu irmão, algo glorioso. Ele falou assim: vocês vão ter alegria, vão ter um filho. Então, só isso já era algo glorioso para eles. Amém? Mas Deus sempre faz mais, Ele faz algo para nós e respinga para todo mundo. O plano de Deus é que Ele ia anteceder o Messias. Sabe o que aconteceu? Esse assunto, meu irmão, essa visitação aconteceu no quarto dele, só ele. Ninguém ia saber do que aconteceu se Zacarias não abrisse a boca. Se Zacarias não tivesse aberto a boca dele, ninguém ia saber o que aconteceu naquele santuário. Só Deus saberia, e um homem que ficou mudo e não pôde falar. O que me incomoda hoje em dia é, por um lado, sim, o monte de porcaria que sai das bocas hoje em dia. Me incomoda isso. A murmuração é uma coisa simples, a murmuração. Mas também a fala desalinhada com os propósitos de Deus me incomoda. Amém? A outra coisa que me incomoda é a mudez, onde a pessoa não fala nada, porque como é que faz? Tem muita gente que preserva a sabedoria, porque Salomão diz, o sábio, não, a pessoa de boca falada é sábia, mas quando abre a boca, se expõe o que ela pensa. Se é uma sabedoria boa, fica com a boca fechada, porque as pessoas tu vai se passar por um sábio. Amém. Só que o que acontece? A maneira de Deus liberar os planos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para tudo, você vai ter que abrir a boca.
E na hora da pressão, o que tem saído das bocas tem sido desagradável a Deus. E nós temos que ter algum cuidado. Então, o que acontece? A mudez me incomoda um pouco, porque é um senso de dizer, ou porque sabe, não quer se expor, ou porque não acredita, então é preferível, não quer assumir risco, não tem certeza, e nós temos visto isso. Só que o que Deus escolheu que nós fomos chamados e ungidos para proclamar e definir e criar no meio desse caos, através da palavra, o que Deus tem a fazer nesse ano de 2020 e na terra nessa hora. Essa é a razão, porque Isaías estava diante do Senhor e disse, Senhor, toca a minha língua, porque eu quero falar, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Só que no caso o que aconteceu com Zacarias? Ele recebeu uma grande palavra de Deus. Para ele fala, que vai ser para ti e para todos que vão vir depois de ti. Só que o que acontece? Não tem ninguém para anunciar isso. Então, olha a cena. Eles saem do santuário, a única coisa que ele sabe é o seguinte, aconteceu alguma coisa lá. Ele deve ter levado um pito de Deus, sei, amém. Eu não sei o que aconteceu, ele está mudo, saiu mudo. Amém. Eu mudo. Eu vou para casa. Passa o seguinte, o que acontece? Ele deve ter ido, claro, conversar com a Isabel. Ô Isabel, seguinte, a coisa não pôde falar, né? As cenas. Isabel não fala nada de que um anjo visitou Isabel. Lembra, o anjo visitou José e visitou Maria, mas não fala nada que visitou. E lembra, tudo isso aconteceu antes do anjo visitar Maria. Então, ele foi o primeiro cara, a receber a informação do que estava por acontecer. Quando Deus está por fazer algo, Ele sempre vai visitar os seus servos, os profetas, antes de acontecer. Visitou Zacarias, Maria não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Olha a honra que esse homem recebeu. Maria teve uma honra enorme de gerar. José foi pai da criança, né? Assim, outros, os pastores. Mas pensa a honra que esse homem teve. Ele foi o primeiro visitado por Deus. Só que agora é o seguinte, nós temos um dilema. Ele está com a boca fechada e não tem como anunciar. Como acontece? Isabel engravida. Isabel engravida, certo? A manifestação da palavra começa a acontecer. Mas as pessoas podem dizer assim, tanto é verdade pelo nome que eles tiveram, e ninguém sabia o que estava acontecendo, tanto é verdade que na hora de dar o nome, disseram, Zacarias, o pai. O que você pode começar a acontecer, mesmo? Você pode acontecer que aquilo que Deus fala com você, que você não anuncia, você começa a experimentar a manifestação daquela palavra, para ti somente. Se você não abrir a boca, ninguém sabe, você diz, que benção, eu ganhei uma criança, estou feliz da vida. Amém. As pessoas ao redor estavam pensando o quê? O que as pessoas ao redor estavam pensando? Pô, Deus foi bom com ele, né? Não sei de onde que ele arranjou um jeito, mas nasceu uma criança. Amém. Glória a Deus, que benção. E o que fica? Fica uma coisa boa que aconteceu para uma pessoa, mas se perde o intento do coração de Deus, que era o quê? Anunciar o Messias está chegando, ele era o porta-voz. Amém. Ou seja, você quer algo que aconteça num nível e Deus tem outras coisas além para fazer. Então tem muita gente jogado de segurança hoje em dia, não abre a boca para não se comprometer. Tem muita gente. O que você crê sobre esse assunto? Deixa assim. O que vocês pensam? Sim, fica nessa, porque o que a pessoa joga, as pessoas estão jogando hoje, ele disse assim, tá, então vamos assim, então não me posiciono e vou indo. Não funciona assim no reino de Deus. Amém. No reino de Deus nós somos profetas e sacerdotes, nós proclamamos a vontade do Senhor. Amém? Uma das coisas eu tenho feito, Deus tem falado muitas coisas comigo, nos fóruns que eu tenho sido chamado para comparecer, eu tenho falado, essa é o que eu creio que Deus está falando. Amém. E tenho recebido, como lógica, amém.
Não é bem assim. Sim, pelo menos eu falo, amém? A maioria critica e está só no... Não é assim. Tá, então como é que é então? Como é que é então? Não é, porque... Como é que é então? Assim diz o Senhor, essa é a palavra de Deus. E que se não for, amém, eu assumo a responsabilidade. Pois é, então como é que é então? Como é que é então, se não é assim? A coisa mais fácil que tem é você criticar quando alguém diz assim, diz o Senhor. Noé, vai vir a arca, vai vir a arca. E Noé foi uma pessoa que diz assim, vai vir a arca, ele construiu e ele pregava a justiça. Olha, vai vir dilúvio. Amém. Tá, e se não vai vir dilúvio, então tá. Então o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ok? Mas assume. Eu me lembro, numa época, eu estava fazendo estágio, não estágio, estava no quartel, né? Aspirante, nem era aspirante ainda, era aluno do CPUR. E nós fomos num campo lá, um exercício de campo, e cada um tinha que assumir o comando do pelotão uma hora. Aí um dia desse eu assumi o comando do pelotão. Aqueles negócios, você tem 18 anos, recém saiu do campo de futebol, e na época nós era tudo... A gente é criado na família, a gente é caseiro, eu sou caseiro. A gente viaja, viu? Tem alguma coisa, mas aí o cara põe na frente de um pelotão, e os caras assim, né? Decide, o tabacudo, decide. Esses são os termos que eles falam assim, o que não pode é gaguejar, decide, se decidir errado, mas decide. Você não pode ter alguém debaixo de ti e ver um comandante de pelotão indeciso e que não tem coragem de assumir o que fala. Amém. É isso. Eu me lembro disso. Tabacudo, faz. Eu não recebi isso, né? Claro que não. Decide. Amém. Decide. É fácil, meus irmãos, é muito fácil ficar em cima do muro, analisar o que está acontecendo. Todo mundo está indo aqui, vão aqui, não me comprometa. Esse não é o que Deus está chamando. Deus está chamando no meio do caos, você ouvir a voz de Deus e dizer assim, diz o Senhor, amém, eu creio. Porque no momento que você abre a boca para falar a palavra de Deus, você está assumindo risco. Porque as pessoas vão agorar para dizer assim, quero ver, desce da cruz se tu é o Cristo. Desce da cruz então se tu é o Deus, desce da cruz. É lógico. Mas você precisa ter definido no teu espírito que você não está aqui para agradar as pessoas. Você está aqui para trazer um reino, amém? O reino de Deus, amém? E a única maneira que você pode é de uma maneira não se comprometer verdades e valores, você receber a voz de Deus e dizer assim diz o Senhor, amém? E eu creio que nós estamos precisando disso como nunca hoje, amém? Na história nós estamos precisando da voz profética da igreja. Eu não vou voltar a falar o que nós falamos, só para nós irmos concluindo, quando Zacarias foi pressionado para dizer, não, o nome dele é Zacarias, dá o nome do pai, e Zacarias abriu, né, escreveu na tabuinha, João é o seu nome, a Bíblia fala que a boca dele imediatamente foi desimpedida, e o que ele fez primeiro? Ele falava louvando a Deus. Então, o que você faz? Qual é uma das primeiras funções que Deus nos deu com a nossa língua? Louvar o Senhor, falar das grandezas de Deus, adorar a Deus, um coração de gratidão, louvor e adoração. É impossível você estar com a boca fechada nessa hora, você tem que estar louvando a Deus, celebrando o Senhor. Parte das nossas vitórias simplesmente estão contidas na nossa capacidade de, no meio do caos, amém, orar e louvar a Deus no meio da prisão. Amém? E eles cantavam louvores ao Senhor, o Senhor é bom. Eu lembro, meus irmãos, teve alguns momentos agudos na minha vida. Agudos. Amém? Foi intensos. E eu me vi falando comigo mesmo, essa é a hora, amém, de eu tentar sair diante da minha boca, Senhor, eu creio em Ti, eu Te louvo. Amém? Esse foi o meu exercício.
Foi meu exercício. Porque essa é a nossa função. E na hora mais aguda que tem, você dizer assim, Deus é fiel, Senhor é maravilhoso, você louva a Deus. Amém? É um exercício, amém, desafiador em alguns momentos. Então, ele restaurou essa voz de louvor e adoração. E qual foi a segunda coisa que ele fez? Versículo 67 diz, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Olha só. O Espírito Santo vem sobre esse homem, a boca aberta, e agora ele está fazendo o que ele ia fazer lá naquela hora, quando ele saísse do templo. É isso que ele devia ter feito quando ele teve a visão do anjo. Ele devia ter saído, o povo estava esperando, e ele devia dizer assim, ó, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo. Ele devia ter profetizado lá atrás. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, como prometeram. Olha como essa rendição ao que Deus estava falando e a capacidade dele de abrir a boca e assumir o risco do momento, fez com que ele se alinhasse com todas as Escrituras, como foi prometido antes. O Messias está vindo, ele começa a profetizar. Esse meu filho está indo adiante, olha só o que ele diz. Abraão, nosso pai, prometeu isso. Tudo começa a fazer sentido. E sai da boca dele o que ele deveria ter falado. De conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, adorássemos sem temor ao Senhor. E aí olha o que ele fala. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele profetiza sobre o Hara. Amém. Tu, menino, serás profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando o caminho. Olha só, agora ele entendeu que não é só uma criança que ele está orando, ele se reposicionou no calendário de Deus e na vontade de Deus. E ele usou a boca dele não só para dizer, Senhor, muito obrigado, porque agora, amém, eu ganhei um filhinho. Não, ele entendeu a razão da visitação, e ele entendeu por que Deus visitou ele. Porque agora ele tinha que assumir o lugar dele e dizer assim, esse é um homem que vai estar indo adiante do Messias. E olha só o que ele diz. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual, e olha o que ele está dizendo, nos visitará o sol da justiça. Ele está dizendo, o Messias está vindo. Amém. Que Deus abra a nossa boca nessa hora. Amém? Mas para falar qualquer coisa? Não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas o ouvir a voz de Deus, meus irmãos, muitas vezes tem sido restrito à nossa vida, aos nossos bem-estar, e tem sido. O neném nasceu. Mas nós temos que começar a perceber que a razão por que você senta nesse lugar, que você ouve a voz de Deus, que você ora, que você lê as tuas Escrituras, é de alguma maneira para fazer conhecida no mundo exterior o que Deus tem a fazer nessa hora, para ti, para a tua casa, para a tua família, na área que Deus te chamou para atuar. O que nós estamos vivendo, meus irmãos, uma das coisas que nós estamos vivendo é que as pessoas e as situações ao nosso redor estão tentando comprar o nosso silêncio. Essa é a realidade. Não fala, não mexe, não mete nessa área, não fala isso. Se você não falar, como diz a Bíblia, as pedras vão ter que falar. Mas o que é para mim é tremendo nesse momento, é que Deus reservou e escolheu Zacarias para revelar os segredos do que ia acontecer, mas dependia de ele abrir a boca e falar. Ou seja, ele tinha que arranjar um outro mensageiro. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Deus está pronto de se mover nessa terra de novo, meus irmãos. Amém? Mas sabe o que ele faz? Ele chama o Josué na porta de Jericó e diz, Josué, é o seguinte,
Essas são as instruções. E aí Josué diz, tu é dos nossos, tu é dos deles, quem é? Eu vim do trono de Deus para te dar instrução para esse momento. Deus está vindo dar instrução para esse momento. E, meus irmãos, você pode dizer assim, mas eu não estou entrando na terra prometida. Não interessa, na tua área que você tem que conquistar, Deus está querendo te achar no teu posto para receber as instruções para esse momento, para você não só fazer, mas você começar a falar, amém? A declarar a voz do Senhor e a instrução de Deus. Para Josué, encarava a terra prometida, mas para você pode ser a instrução para a tua área de ação. Deus está para se mover na terra com algo esperado por todos ao longo das gerações. Ele escolheu Zacarias. Zacarias, é isso que vai acontecer. Assim, 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 assim. E esse negócio da boca, meus irmãos, me toca porque, amém. Deus podia ter dito, tu vai perder o cheiro, tu vai perder o olfato, tu vai perder a audição, tu vai perder qualquer coisa. Deus precisa de um canal na terra, ele entra no coração e ele precisa que alguém fale. Essa é a palavra de Deus. Deus, assim diz o Senhor, essa é a instrução de Deus. Onde você traz correção, instrução, revelação, essa é a função nossa. E Deus encontrou Zacarias no posto dele, fiel, justo. Por isso, meus irmãos, medita dia e noite nas Escrituras, seja fiel, abra a tua Bíblia, ora a Deus 3 vezes ao dia, porque Deus precisava fazer alguma coisa na terra, ele encontrou Daniel. Ele precisava fazer uma coisa na terra, ele encontrou Josué. Ele precisava fazer uma coisa na terra, ele encontrou Moisés. Na sarça, ele encontrou o coração que ia acolher aquela verdade, mas também ia estar disposto a falar, ao ponto de que Moisés diz assim, não, manda eu, porque eu sou gago, né? Ele precisava de alguém, porque quem é que sofre o risco maior? Amém. Quem abre a boca e fala. Assim diz o Senhor. Amém. É importante, meus irmãos. Deus está querendo se mover de novo na terra e continua se movendo. Amém? Na terra. Ele vai encontrar o nosso coração. Sim, Senhor, eis aqui, cumpre em mim os teus propósitos. Ele vai encontrar a tua boca rendida a Ele, a tua língua dedicada a Ele. É fundamental, meus irmãos. Lembra o que aconteceu com Noé? Divinamente instruído sobre os assuntos, os eventos que estavam por acontecer. Tinha um homem irrepreensível, fiel, pronto a ouvir e pronto a... Então eu creio, meus irmãos, eu queria que você agregasse, a gente ir encerrando, agregasse o teu coração. Deus está procurando um coração, quando Ele possa falar, mas Ele está procurando uma língua que esteja disposto a falar. E se você só entregar o teu coração e não estiver disposto a assumir risco, você vai ganhar talvez parte do benefício, ganhar o teu nenezinho, mas não vai cumprir o que nós fomos chamados para fazer. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar, assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Os nossos vizinhos estão sem direção, as pessoas, as famílias, está todo mundo sem direção. E nós estamos constrangidos de dizer a verdade do Evangelho. Quando Deus estava por destruir Sodoma e Gomorra, olha o que ele disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus fala com Abraão, está em Gênesis 18, 17, vai acontecer isso, estou vendo a calamidade. Lembra, ele ia destruir uma cidade, 2 cidades inteiras. Não é pouca coisa, tipo assim, Deus vai destruir a cidade de Novo Hamburgo e Cachoeirinha junto, amém. Não é pouca coisa, tipo assim, não é uma coisa. E aí Deus diz assim, porque a maldade está subindo grandemente, eu vou fazer algo sem avisar Abraão? Não, porque eu escolhi ele vai ordenar, ele vai ser um instrumento sacerdotal, um profeta,
na terra. Então ele compartilha com Abraão o que ia acontecer. O que Abraão faz? Ele entra na posição e intercede pela cidade. Ele faz, amém, ele assume a sua posição, ele abre a sua boca. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que bênção, meus irmãos. Certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro, e é o que aconteceu, primeiro ele visitou Zacarias, antes de fazer o que queria fazer. Revelar o seu segredo, lembra, os segredos do Senhor, meus irmãos, estão disponíveis. Mas para quem que ele vai revelar os segredos? O profeta é aquele que abre a boca. E o versículo 8 de Amós diz assim: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então eu me vi em situações interessantes nesse ano, em alguns momentos, e eu literalmente conversando com Deus, dizendo assim: Deus, eu não quero criar casa, Deus, mas eu não consigo não ficar quieto nessa, porque não, amém, as pessoas estão, tipo assim, eu creio no que Deus está falando, eu preciso abrir a boca, amém, mas eu sei que se eu abrir a boca eu vou criar casa, amém. E aí a palavra de Deus diz, você fala em amor, você tem que falar, mas você tem que falar a palavra do Senhor. Os segredos do Senhor estão para ser revelados. E eles não vão mais se tornar segredos, porque Deus quer profetas que vão liberar isso. Paulo diz assim: eu criei, por isso que falei. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu creio de todo o meu coração que o cristianismo, a vida cristã, que Deus nos chamou para fazer, ela não é complicada. A própria palavra de Deus diz: os mandamentos do Senhor não são penosos, a vida não é complicada, a gente precisa voltar à simplicidade. A gente deixa de lado as coisas simples do Evangelho. Uma coisa é necessária: senta aos pés de Cristo, ouve a voz dele, acha um coração puro, ele vai falar com você, seja fiel, porque em qualquer momento Deus vai visitar você com uma instrução e você precisa ser capaz de manifestar isso e assumir o risco de dizer: Deus falou comigo, por isso que eu estou andando nessa direção. Amém. E você assume o risco. Essa é a razão porque às vezes eu pergunto para as pessoas, amém, as pessoas tomam a decisão, eu falo assim: não faz sentido essa tua decisão, porque não tem nenhuma base bíblica isso que você está falando. Não tem base nenhuma bíblica. Ah, mas Deus falou comigo. Sim, mas Deus não vai contradizer, Ele não contradiz as Escrituras. Você precisa ter. Amém? Então nós precisamos afiar, eu creio, coordenar melhor essa dimensão. Deus sim está procurando o coração, Ele quer repartir os segredos, mas lembra, não é para ti os segredos. Ele vai afetar a tua vida, mas nessa hora a igreja tem que assumir o seu papel profético de dizer o que Deus está dizendo para fora. Assim diz o Senhor, as virtudes do nosso Deus. Ele diz assim: Deus falou isso, assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Amém? Eu tenho uma dificuldade de ficar perto de pessoas que ficam em cima do muro, tenho dificuldade. Veja bem, a gente faz... Não, meus irmãos, assim diz o Senhor. Você vai até o altar, você senta aos pés de Jesus e você sabe, isso é certo, isso é errado. Você tem toda a verdade, não tem toda a verdade. Mas aquilo que você crê, você expõe e você assume o risco. Não, nós temos que ser conciliatórios, assim, meus irmãos. Nós precisamos, como nunca, eu digo para os irmãos, é essencial você, na sabedoria de Deus, ouvir a voz de Deus e só falar o que Deus manda você falar. Porque tem coisas que são para você, amém? Amém? Mas, meus irmãos, essa palavra que Zacarias recebeu não era para ele, por isso que ele ficou puto. Não era só para ele. E é o que a oração da igreja diz: Senhor, dá-nos ousadia, né? Lembra?
Os religiosos da época e os políticos da época disseram para os discípulos: fica quieto, não fala desse Jesus. E aí eles disseram: Senhor, dá-nos mais ousadia. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem. Amém? Essa é a nossa função, você anuncia com toda a intrepidez a tua palavra. Então, meus irmãos, existe um poder de criar glorioso. Existe um poder criador. Não te preocupa tanto com o que você está ouvindo na mídia, com o que você está ouvindo, as opiniões de todo mundo, e etc. e tal. Ou medita dia e noite nas Escrituras e tenha o cuidado de observar o que Deus está falando e começa, amém, primeiro, uma vida de louvor, amém? O Senhor é bom e fiel. E começa a dizer: eu creio que Deus está dirigindo nessa direção. Deus falou comigo ontem. Eu estava no meu tempo de oração. Nós precisamos desenvolver essa caminhada de um pouquinho mais, de exercitar a nossa capacidade de dizer assim: eu ouvi, Deus falou comigo e eu estou tomando essa decisão. E se você não ouviu errado, amém, você vai dizer assim: eu ouvi parte, estava certo, mas aqui eu acho que eu ouvi, eu tenho que dar uma consertada. Mas nós precisamos começar a botar o pé na água, amém, e declarar. Eu creio, meus irmãos, o caos que está diante de nós é facilmente resolvível pela palavra de Deus. Amém. Assim diz o Senhor. Haja luz. Amém. E a direção de Deus. Que o teu reino venha, Senhor, e a tua vontade seja feita. Profetiza sobre a tua casa. Amém. A palavra de Deus, que Deus tem falado com você. Amém. Lembra, ser profeta ou profetizar não é a questão, nós não estamos falando do ofício do profeta na igreja, nós estamos falando de todos nós. Nós somos um reino sacerdotal, profético, como igreja nós somos. São aqueles que ouvem a voz de Deus e declaram a palavra do Senhor. Amém? Todos nós somos. Amém. E vamos trazer essa realidade de Deus na terra, que o teu reino venha e a tua vontade se faça. Então, para mim é algo profundo o fato de você, no teu tempo com Deus, está ouvindo certas coisas que você começa a perceber e dizer assim: a minha família precisa ouvir isso. A minha família precisa ouvir isso. Meus filhos precisam ouvir isso. Deus falou comigo sobre isso, eu creio que nós precisamos andar nessa direção. Amém? Minha família precisa ouvir. Algumas coisas da nossa cidade precisa ouvir. Às vezes você não vai falar com o prefeito, mas você vai orar isso público. Amém? E declarar a palavra de Deus. Então, eu creio, meus irmãos, existe um poder criador glorioso na nossa língua. E eu diria para os irmãos, eu aconselho os irmãos, amém, presta atenção nisso. Presta atenção no que Deus está falando e começa a usar a tua voz, amém, para declarar a vontade do Senhor na terra, em nome de Jesus. E se você não falar, meu irmão, quem vai falar? Nós estamos vivendo uma guerra enorme de narrativa, de propaganda, de voz sendo falada, e nós assim, não, nós temos que cuidar, nós não podemos se meter nisso, aquilo, e a igreja tem ficado calada, de certa forma. Eu creio, por isso é o que falei, amém. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis. Amém? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, que Deus nos abençoe nesse ano de 2021.